Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 17ª aula de patologia. Hoje vamos falar sobre agentes químicos e mecanismos de lesão. Não esqueçam de seguir, compartilhar, curtir, comentar e acionar o sininho. Falaremos sobre agentes químicos, sejam substâncias tóxicas ou medicamentos, representando um desafio complexo na prática moderna. Quando a gente fala sobre situações químicas, medicamentos, a gente pode falar sobre várias coisas, por exemplo, ingestão de metanol, ingestão de algum detergente, sabe assim? Então vai ser não só ingestão, mas vários outros meios. Então vamos falar sobre os agentes químicos e é lógico que também falaremos sobre medicamentos e a capacidade de provocar lesões celulares e teciduais, dependendo de múltiplos fatores, desde das propriedades da substância até a característica do organismo. É bem complexa a aula. A ação direta. A atuação sobre as células ou interstício, provocando degeneração ou morte celular, alteração do interstício, modificação genômica, carcinogênese, erros de desenvolvimento, teratonogênese. Ação indireta, atuação como antígeno ou rapteno, induzindo resposta imunitária humoral, resposta imunitária celular e lesões mediadas imunologicamente. Fatores que determinam os efeitos dos agentes químicos. Fatores da substância: dose administrada, via de penetração, capacidade de absorção, padrões de transporte, armazenamento tecidular, metabolização, vias de excreção. Fatores do indivíduo: idade, gênero, estado de saúde, momento fisiológico, constituição genética, doenças concomitantes. Lesões previsíveis versus imprevisíveis. As previsíveis dependem da dose, são facilmente reprodutíveis em animais de laboratório. Os padrões da reação semelhante entre diferentes indivíduos é visível. A resposta é proporcional à exposição, à quantidade, né? Efeitos imprevisíveis. Sem relação direta com a dose, depende da resposta imunitária, ligados a fatores genéticos individuais, reações mais intensas em segundas exposições. Isso é muito comum no caso da dengue, né? Mas apesar de não ser químico, a reação da primeira exposição nem é tão intensa, mas é muito mais extenso na segunda exposição. Padrões variáveis entre indivíduos. Fatores de risco: idade. Indivíduos muito jovens e idosos representam maior vulnerabilidade aos efeitos tóxicos. Os recém-nascidos têm sistema de biotransformações imaturos, enquanto os idosos representam redução das atividades funcionais celulares. A capacidade metabólica. Capacidade de metabolizar o agente químico pode estar aumentada ou diminuída, influenciando significativamente a toxicidade. Variações genéticas das enzimas e biotransformação multiplicam diferenças individuais na resposta. As doenças concomitantes. Presença de patologias como insuficiência renal pode reduzir drasticamente a excreção de substâncias tóxicas, aumentando o risco de acumulação e toxicidade sistêmica. Interações medicamentosas. A presença de outros agentes químicos ou fármacos pode ter efeito potencializador ou inibidor, alterando significativamente o perfil da toxicidade da substância principal. O papel dos fatores genéticos. Os fatores genéticos assumem particular importância em determinadas situações clínicas. Um exemplo paradigmático é a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, C6PD, condição que torna os indivíduos significativamente mais sensíveis à hemólise induzida por substâncias oxidantes. Essa vulnerabilidade genética manifesta-se particularmente na exposição a antimaláricos, como quinacrina e primaquina, ou mesmo ao consumo da fava do Mediterrâneo, que contém inibidores naturais da enzima G6PD. Idiosincrasia, um fenômeno particular. A idiosincrasia representa uma condição singular, na qual um produto químico induz lesão de modo imprevisível, independente da dose e sem relação com mecanismos de sensibilização do sistema imunitário. Esse fenômeno distingue-se tanto nas reações dose-dependentes como nas mediadas imunologicamente, representando um desafio diagnóstico e terapêutico significativo na prática clínica.
Absorção via cutânea. Absorção favorecida por hidratação ou lesões na pele, eficaz para substâncias lipossolúveis. Via mucosa. Inclui absorção digestiva, respiratória ou urogenital, influenciada pela presença de alimentos e circulação local. Via parental. Intradérmica, subcutânea, intramuscular ou intravenosa. Absorção rápida e direta. Mecanismos de transporte através de membranas. Difusão simples, mais rápida para substâncias lipossolúveis. Moléculas pequenas, menor que 100D, atravessam facilmente dissolvidas em água, bases e ácidos fracos. Difundem-se segundo o pH dos meios. Difusão facilitada. Transporte passivo realizado por moléculas transportadoras sem gastos de energia. Exemplo: entrada de toxinas, como a do vibrão da cólera nas células. Transporte ativo. Utiliza moléculas transportadoras com gasto energético, ATP. Família ABC inclui transportadores MDR, que atuam em ânions e cátions orgânicos. Transporte e distribuição no organismo. Após a absorção, o agente químico alcança a circulação sanguínea, diretamente ou passando pela circulação linfática. No sangue, substâncias hidrossolúveis dissolvem-se no plasma, enquanto íons orgânicos conjugam-se com proteínas plasmáticas específicas. A distribuição tecidular depende fundamentalmente do fluxo sanguíneo. Órgãos altamente perfundidos, como encéfalo, coração, fígado e rins, recebem quantidades proporcionalmente maiores das substâncias circulantes, o que explica a sua particular vulnerabilidade a efeitos tóxicos. Armazenamento tecidular e agentes químicos. Depósito por solubilidade. Substâncias depositam-se em tecidos ricos em solventes adequados. Exemplo clássico: DDT. Dissolve-se em lipídios, depositando-se em tecido adiposo por períodos prolongados. Depósito por precipitação. Agentes químicos retidos por precipitação local, prata e mercúrio, depositam-se em membranas basais, criando padrões característicos de acumulação tecidular. Depósito por ligação molecular. Substituição ou ligação a moléculas teciduais. Estrôncio radioativo 30 SR. Deposita-se em ossos. Arsênio. Liga-se aos grupos SH da queratina em pelos e epidermes. Sistema de biotransformação. Visão geral. Falando em arsênio, voltando aqui rapidinho. Esse aqui, o arsênio liga-se a grupos da queratina em pelos e epiderme. Quando alguém acontece, por exemplo, um envenenamento por arsênico, isso daí é mais para situações assim para descobrir, né, se alguém foi morto, etc. Mesmo que a pessoa tenha morrido há muito tempo atrás, pode-se pegar queratina no pelo, que dura um pouco mais, e mesmo que tenha sido uma coisa assim relativamente rápida, como ele vai se ligar nos pelos, cabelos, etc., é fácil descobrir se uma pessoa foi morta envenenada por arsênico, mesmo depois de muitos anos. Então, é interessante isso. Sistema de biotransformação, visão geral. Os organismos desenvolveram sistemas enzimáticos sofisticados capazes de metabolizar substâncias exógenas, especialmente as lipossolúveis, convertendo-as em compostos mais polares de eliminação facilitada. Estes sistemas evoluíram como mecanismo de defesa contra produtos naturalmente tóxicos presentes na alimentação. Os sistemas de biotransformação localizam-se principalmente no retículo endoplasmático liso dos hepatócitos e, em menor grau, enterócitos, epitélio brônquico e células renais. Reações de biotransformação. Reações de fase 1. Convertem agentes químicos apolares em metabólitos mais polares através da oxidação, redução ou hidrólise. O metabólito resultante pode ser inativo ou, paradoxalmente, mais ativo que o produto original. Oxidação via monooxigenases, redução enzimática, hidrólise por ligações químicas.
essa parte aqui é justamente que eu ouvi sobre o metanol. Ele vai fazer uma redução, né? Vai ser ligado às células e ele vai ser transformado em outro agente ainda mais tóxico do que o próprio metanol. Então, por isso que às vezes a cura para uma situação de metanol foi dar etanol, porque eles participam da mesma cadeia. Então, o etanol também se liga aos mesmos agentes que fazem a mesma metabolização e acabam competindo com o metanol, só que o produto é menos tóxico. As reações de fase 2 conjugam substâncias e seus metabólitos com produtos endógenos, formando complexos geralmente solúveis em água e de fácil excreção renal. Conjugação em ácido glicurônico, acetilação, sulfatação, conjugação em aminoácidos. Sistema do citocromo P450. As monooxigenases pertencentes à família das isoenzimas citocromo P450, CIT P450, localizadas na membrana do retículo endoplasmático liso, esse sistema requer NADPH. Tem um jeito de falar isso, mas eu sempre fico com NADP, como agente redutor de oxigênio molecular, como agente oxidante. Em humanos, existem 57 genes codificando oxidases representadas pela sigla CYP. A nomenclatura inclui números e letras. O primeiro número indica a família e a letra da subfamília. O segundo número é o membro específico. Exemplo, CYP2E1. O processo de oxidorredução realizado na presença de O2 gera radical superóxido, que é rapidamente transformado em H2OH. Fatores que influenciam a biotransformação. A idade. Em fetos e recém-nascidos, o sistema de biotransformação é imaturo, alcançando maturidade funcional apenas durante o primeiro ano de vida. Fatores genéticos. O polimorfismo genético das enzimas do sistema CYP450 explica diferenças individuais na capacidade de biotransformação, incluindo respostas variáveis à intoxicação crônica pelo etanol. Indução enzimática. Certas substâncias aumentam a síntese de isoenzimas. Fenobarbital e hidrocarbonetos aromáticos são indutores inespecíficos, enquanto etanol, rifampicina e clorifibrato induzem sistemas específicos. As citocinas inflamatórias, interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6, podem inibir a expressão dos genes do sistema CYP450, reduzindo a capacidade biotransformadora de doenças parasitárias hepáticas. Consequências da biotransformação. Após a biotransformação, a atividade do agente químico pode ser reduzida ou, surpreendentemente, aumentada. Esse fenômeno tem importantes implicações clínicas e toxicológicas. Ativação carcinogênica. Muitas substâncias carcinogênicas adquirem efeito carcinógeno apenas após a transformação metabólica, gerando produtos polares nucleofílicos com capacidade de modificar o DNA. Ativação de fármacos. Alguns medicamentos exercem efeitos terapêuticos exclusivamente através de seus metabólitos, sendo administrados como profármacos que requerem biotransformação para atividade. Vias de excreção de agentes químicos. Excreção renal. Via principal de eliminação através da urina. Substâncias podem depositar-se no rim durante o processo de excreção. Sistema biliar. Eliminação através da bile e, subsequentemente, a excreção nas fezes. Via importante para compostos conjugados. Via respiratória. Eliminação das substâncias voláteis e gasosas através da expiração pulmonar. Via cutânea. Excreção através da transpiração e secreções cutâneas relevante para certas substâncias lipossolúveis. Muitas substâncias depositam-se nos locais de eliminação, mercúrio e prata em membranas basais do rim e trato digestivo.
nitrocompostos na bexiga, onde podem produzir neoplasias. Vulnerabilidade específica por idade e gênero. Lactantes e crianças. Maior suscetibilidade devido ao elevado conteúdo de água corporal em relação ao peso, aumentando concentrações teciduais. Sistema de biotransformação imaturo em recém-nascidos. A gravidez. Maior concentração de progestogênicos e retenção hídrica alteram significativamente os padrões de toxicidade, risco aumentado para o feto em desenvolvimento. Mulheres em idade reprodutiva. Influência de estrógenos na atividade funcional hepática e processos de biotransformação, maior conteúdo de água corporal, menor atividade da álcool desidrogenase gástrica. Idosos. Redução das atividades funcionais celulares torna a população mais sensível a qualquer tipo de agressão química ou farmacológica. Interação e modificação da toxicidade. A ação simultânea de múltiplos agentes químicos pode alterar profundamente a toxicidade individual. O fenobarbital, ao induzir enzimas do retículo endoplasmático liso, aumenta o metabolismo de numerosas substâncias, podendo aumentar ou diminuir sua toxicidade conforme o metabólito seja mais ou menos ativo. Exemplo: isoniazida e rifapicina. O risco de efeitos tóxicos da isoniazida aumenta significativamente quando associada à rifapicina. Essa última induz as enzimas do retículo endoplasmático liso, elevando a hidrólise da isoniazida e a concentração do metabólito hidrazina. Exemplo: fenobarbital e paration. Indivíduos que tomam fenobarbital e metabolizam o etanol mais rapidamente, os que tomam fenobarbital metabolizam etanol mais rapidamente, mas apresentam manifestações mais graves de intoxicação com paration, cujo metabólito paraxona é mais tóxico. E finalmente estamos terminando. Impacto das doenças pré-existentes. Doenças hepáticas. Comprometimento da função hepática reduz drasticamente a capacidade de biotransformação, alterando o perfil farmacocinéstica e toxicológico de múltiplas substâncias. A redução da síntese proteica afeta também o transporte plasmático. Afecções renais. Insuficiência renal dificulta a excreção de agentes químicos e metabólitos, favorecendo a acumulação tecidular e aumento da concentração plasmática, com consequente elevação do risco de toxicidade sistêmica. Doenças parasitárias. Patologias como esquistosmose mansônica e fasciolose podem alterar a capacidade de metabolizar substâncias através da produção da expressão de genes do citocromo P450 por citocinas inflamatórias. A presença de doenças concomitantes no momento da exposição ao agente químico constitui um fator crítico na determinação do risco e gravidade das manifestações tóxicas, exigindo ajustes posológicos e monitoração clínica rigorosa. Essa aula foi um pouco mais complexa. Talvez você precise voltar, talvez só ler, né? Porque eu tô meio que lendo junto para não precisar a pessoa ficar lendo os slides, literalmente. E eles estão bem completinhos, né? Então, fiquem à vontade também, se quiserem printar, tirar foto, mandar, enfim. Fiquem à vontade. Espero vocês na próxima aula. Um bom ano para quem está começando o ano agora, assistindo. E até a próxima. Abraço!